Olá, minha querida amiga, meu querido amigo, mais uma vez estamos juntos para começarmos esse dia estudando a palavra de Deus por meio da lição. Eu agradeço a Deus por ter esse privilégio de estar com você todos os dias, viu? Te agradeço também porque você se torna esse colaborador nosso. Essa semana, de maneira especial, nós precisamos compartilhar esse vídeo para que as mentiras de Satanás sejam desmascaradas na vida de muitas pessoas que estão aprisionadas pelas trevas do erro. Te agradeço de coração, viu? Continuemos assim, em oração e pregando o Evangelho, tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se junte a nós para que possamos fortalecer esse canal ainda mais. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu gostei. E eu vou pedir para você, o que você acha dos nossos estudos aqui feitos? Escreva aqui no chat sobre o assunto em questão, ou qual é a sua opinião. Gostaria muito de saber, tá bom? Vamos juntos. A experiência de quase morte, chamada também de EQMs, experiência de quase morte. Bom, qual que é o testemunho das Escrituras acerca daqueles que morrem? A Bíblia diz lá em Eclesiastes 9:5 que os mortos não sabem coisa alguma. Os vivos sabem quem é onde morreu, mas os mortos não sabem coisa alguma. Lá é dito que no dia da sua morte perece todos os seus sentimentos, amor, raiva, ódio, inveja, tudo perece. Nos Salmos nos diz que os mortos não louvam o Senhor, nem aqueles que descem à região do silêncio. Nós vemos na Bíblia inúmeros é um exagero, mas vários exemplos de pessoas que foram ressuscitadas, que estavam mortas e voltaram à vida. E o silêncio dessas pessoas em relação à experiência que eles tiveram, nessa experiência de morte, esse silêncio é instrutivo. Alguém pode dizer assim, mas pastor, Lázaro, quando voltou à morte, ele estava 4 dias morto, né? 4 dias seu corpo estava apodrecendo, então de fato ele estava morto, de fato, de verdade. E ele não falou nada, ele não diz assim, poxa, deixa eu dizer para você o que é morrer. Eu morri, eu fui sepultado, meu corpo já estava apodrecendo. Então depois que eu morri, eu passei por uma experiência assim assado. Ele não falou isso. Não há uma única palavra de todos os exemplos de ressurreições da Bíblia onde as pessoas relataram que viram, que sentiram depois da morte. Nenhuma. E alguém pode dizer assim, mas pastor, peraí, esse aí é um argumento do silêncio. Bom, o argumento do silêncio, ele é corroborado pelo próprio argumento bíblico acerca do verdadeiro estado dos mortos. Se os que morrem estão adormecidos, se eles não sabem coisa alguma, se eles estão inconscientes na morte, perecem todos os seus sentimentos, e as pessoas estão ali na sepultura, dormindo, esperando o dia que serão chamados de volta à vida, se é essa informação que nós lemos na Bíblia é de fato verdadeira como nós acreditamos que é, então o argumento do silêncio, que essas pessoas nada disseram sobre as suas experiências após-morte, ela é uma resposta eloquente do que acontece depois que morre. Bom, existe um indivíduo chamado Raymond Moody Jr., que escreveu um livro, e o livro está aqui, ó. O título do livro é Vida Depois da Vida. O que acontece quando uma pessoa morre? Uma pesquisa séria e impressionante do fenômeno da sobrevivência à morte física. E ele traz aqui uma pesquisa que ele fez durante 5 anos com mais de 100 pessoas que foram clinicamente declaradas como mortas, mas foram reanimadas. E essas pessoas relataram que quando morreram, depois da morte, que elas tiveram um tipo de arrebatamento e elas viram um ser luminoso, amoroso, caloroso,
antes de voltarem à vida novamente. E essas experiências quase-morte, EQMs, têm sido divulgadas aí por aqueles que acreditam na imortalidade da alma como uma prova incontestável de que a alma sobrevive à morte do corpo, ou seja, da imortalidade da alma. Bom, nós já vimos aqui e vou repetir. Todos que foram ressuscitados no tempo bíblico, nenhum deles referiram-se à sua experiência após a morte, por uma simples razão. Não podem, não tinham condições, porque a sua mente apagou. Imagina uma pessoa que desmaia, a pessoa desmaiou, apagou, ela não lembra de mais nada. Pessoas que sofrem acidente, por exemplo, bate violentamente a cabeça em algum objeto ou no chão, e elas perdem o sentido. Elas podem ter passado dias na UTI, por exemplo. Quando acordam, não lembra de nada, mas de nada. Perdeu a consciência, não lembra de nada. É isso que acontece na morte. Por que eles não referiram a sua experiência depois que morreram? Porque não podiam, estavam impossibilitados de se referirem a essa experiência por conta da inconsciência da morte, assim como a Bíblia nos ensina. Bom, agora, se acreditarmos na Bíblia e no que ela ensina sobre a inconsciência da morte, nós temos duas possibilidades para explicar as EQMs, experiência quase-morte. A primeira diz respeito à alucinação psicoquímica que a pessoa, em uma situação extrema, passa. Então ela acha que viu, ela acha que teve aquela experiência, mas ela está passando por uma alucinação muito forte, baseada pode ser em vários fatores, um medicamento muito forte, trauma muito grande, físico, né? E aí elas relatam essas experiências. E o que é interessante é que na grande maioria dos casos de experiência quase-morte, as pessoas foram declaradas clinicamente mortas, mas não mortas de fato, não em comparação, por exemplo, com Lázaro, que tinha sido morto e passou-se 4 dias depois da sua morte. O seu corpo já estava apodrecendo e ele voltou à vida. Essas pessoas não passaram nem perto de uma experiência como essa, como a de Lázaro. Elas estavam ali por conta de um trauma, por conta de... Quando eu falo trauma, não estou falando de nada emocional, estou falando de trauma físico, né? Bateu a cabeça, perdeu muito sangue, ou tomou uma medicação muito forte e isso provocou a alucinação. Essa é uma das razões. É uma das explicações da EQMs, experiência quase-morte. Uma outra é que se nós acreditarmos de fato que a Bíblia diz que os mortos não sabem coisa alguma, estão na inconsciência do sono, a razão da experiência quase-morte é o engano satânico. Segundo Coríntios 11, verso 14, nos diz assim, ó: e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Percebeu aqui, querido amigo? Satanás tem poder de fazer com que as pessoas passem por esse tipo de alucinação. Ele tem poder de se transformar em anjo de luz. As pessoas que relatam experiência quase-morte dizem que viam um ser de luz amoroso. Nós vimos aqui. Não é de admirar que o próprio Satanás se transforme em anjo de luz. Então nós precisamos ter muito cuidado com essas experiências. O que é crucial é que nós devemos nos apegarmos à Bíblia, independentemente de qualquer experiência que contradizem a Bíblia. As experiências quase-morte é uma contradição clara, descarada da palavra a respeito do que ela diz do verdadeiro estado dos mortos. A pergunta é, no que nós iremos acreditar? Nas experiências dessas pessoas? Ou no claro, assim diz o Senhor, como revelado aqui na sua palavra? Não tenho dúvida de que você vai escolher acreditar na Bíblia. Não tenho dúvida disso. Bom,
Pega a Bíblia para ler as experiências das pessoas que morreram. Elias ressuscitou o filho da viúva de Naim. Quer a referência? Vou te dar a referência. 1 Reis, capítulo 17, versículo 22 e 24. Eliseu ressuscitou o filho da Sunamita. Quer a referência? 2 Reis, capítulo 4, versículo 34 a 37. Jesus ressuscitou a filha de Jairo. E a referência é Marcos, capítulo 5, versículo 41 a 43. Jesus ressuscitou o filho da viúva, daquela viúva de Naim, a viúva de Naim, isso mesmo. Eu falei que Elias ressuscitou o filho da viúva de Naim, não, é da filha da viúva de Serepta. Jesus que foi quem ressuscitou o filho da viúva de Naim. E a própria ressurreição de Lázaro, que está lá no capítulo 11, versículo 39, de Lázaro, de João, do Evangelho de João. Leia esses textos. Procure uma única palavra dessas pessoas relatando o que se passaram com elas depois que elas morreram. Nenhuma palavra você vai encontrar. Simplesmente voltaram à vida. Acredite, a palavra de Deus é a única fonte segura. As experiências humanas, por mais engenhosas que elas sejam, não são dignas de crédito quando elas desconsideram a palavra e quando elas contradizem a palavra. Entre as experiências, fique com a palavra. Você estará mais seguro. Vamos orar? Querido Pai Celestial, em nome de Cristo te agradecemos por essa explicação. Agradecemos pelo testemunho da sua palavra, das Escrituras. Elas é quem nos conduz e é nelas que nós confiamos, porque é a palavra do Senhor. Nos ajude, Senhor, a voltarmos à Tua palavra e a estudarmos, a fim de que sejamos preservados desses enganos em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos a nossa jornada aqui. Eu fico esperando você ansiosamente. Então, aproveite bem o seu dia, viu?